Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de novembro de 2024. Estamos aqui iniciando mais uma reunião do Grupo de Estudos de Geopolítica Muniz Bandeira, uma iniciativa da União Cultural pela Amizade dos Povos, que está acontecendo hoje online. Hoje vamos analisar, discutir os capítulos 21 e 22, que tratam sobre a Síria, também como os 19 e 20. Vamos ter mais detalhes aí. Quem vai expor os capítulos hoje, o 21 é o Jason e o 22 é o Érico. Então, vou passar a palavra para o Jason. E depois a gente decide se a gente vai fazer... hoje eu acho que a semana não foi assim tão quente, né, de assuntos para a gente discutir a conjuntura, então talvez a gente possa voltar para aquela dinâmica do inicial, né, de o Jason expõe um capítulo, aí a gente anota as perguntas e discute, depois o Érico expõe o 22, e a gente também discute, e no final a gente fala sobre a conjuntura. Bom encontro aí para a gente, passo a palavra para o Jason. Boa tarde a todos. Todo mundo ouviu? Boa tarde, Jason. Bom, então esse capítulo é bem complexo, né? Boa tarde. Esse capítulo é bem complexo, né? Ele fala algumas coisas que são... ele utiliza termos, né, teológicos e tal, e todo mundo sabe o que é escatologia? Então, e tem algumas coisas que ele fala aqui que ele entra muito dentro da história do Islã, também da história da expansão do judaísmo dessa região, né? Então eu achei que é um dos capítulos mais complexos que tem aqui do livro. E ele, já na primeira página aqui, né, ele fala qual é a origem do Islã, né, e ele usa algumas coisas. Eu fiquei me perguntando se vocês sabiam. Vocês sabem qual é a origem da diferença dos xiitas, dos sunitas, a questão do Inã oculto? Já falamos, né? Não? Quem não sabe? Então, porque eu acho importante aqui que ele narra no início como que se deu a origem da religião muçulmana, né? Qual é a região, qual é o papel que o judaísmo teve nisso, né? Então ele mostra porque os árabes, eles eram um povo, eles eram formados por várias tribos de nômades, e várias dessas tribos, elas foram, por um certo período, elas foram dominadas pela expansão. Quando foi formado o reino de Israel nessa região, ele dominou certas regiões que eram dominadas por tribos árabes. E surgiu a questão do judeu iduneu, né? O que é um judeu iduneu? Um judeu iduneu é um árabe que se converteu ao judaísmo. Então, o Islã ele surgiu a partir desse judaísmo, iduneu, e ele se diferencia, um judaísmo que se diferenciava do judaísmo rabínico. Então ele mostra isso, né? Como que esse judaísmo, sobretudo da vertente xiita, como que ele é uma versão do islamismo, que ele é escatológico, que ele espera a vinda do Inã oculto, né? Assim como os cristãos esperam a vinda do Messias, eles esperam a vinda do Inã oculto. E
ele mostra que como que no período que a gente está tratando, muitos acreditavam, então, que esse período, que essa situação que a gente estava vivendo, eram sinais, né, de que havia que eles estariam correndo a volta do Inã oculto. Então, o quarto Inã teria sido uma espécie de Dom Sebastião árabe, né, que teria sido levado ao céu por Alá, seria o momento que seria o retorno do Inã oculto. Então ele fala como que a Bíblia narra essa questão como que a Bíblia também trata dessa questão, né, do retorno do judaísmo e como que a Síria ela é um centro mundial dessa vertente do Islã, desse tipo de islamismo, que é o islamismo alauíta, e ele demonstra isso, né? Como que a Síria é um dos centros dessa vertente, né, do Islã. Bom, eu queria ver como que vocês viram assim essas primeiras partes aqui desse capítulo do livro, que eu achei bem complexo, né? E eu queria ouvir a opinião assim, de vocês. Tá? Alô? Alô? Todo mundo ouvindo? Alô? Alô? Não. Alô? Todo mundo ouviu? Bom, então ele fala aqui mais, né? Ele fala da distinção, como surge essa distinção entre como que a partir de quando, né, os crentes do Alcorão passaram a se designar de muçulmanos e e como estão qual era a importância então dessa região da Síria. E ele fala também da participação da Síria, né? Qual a importância então da Síria não só para os Estados Unidos, né, mas também o papel que a Turquia teve. Mas eu queria ver como que vocês perceberam como que vocês como que vocês entenderam assim o que vocês perceberam assim desse capítulo? Em que sentido você fala, Jason, como a gente entendeu, em que aspecto você está falando do livro da abordagem da Síria atual? Não, dessa relação dessa questão teológica, né, da expansão, né, dessa questão teológica, né, do islamismo, de como que essa percepção
tanto essa percepção como que tanta percepção dos muçulmanos, com essa vertente do Islã, que tinha essa versão escatológica, e como que essa versão correspondia com a versão que também nos Estados Unidos, no mesmo período, não só no mesmo período, mas atualmente também, e você tem uma mesma percepção escatológica da história, né, da crença, tanto dos cristãos quanto do judaísmo e também do islamismo, de que estaria ocorrendo uma batalha do fim dos tempos. Então, para eles, o que estava em jogo, né, o que eles viam em jogo era isso, que era uma batalha do fim dos tempos. Eu queria ver como que vocês como que vocês viram isso. Jason, a escatologia não significa já o fim dos tempos, né? Como é pregado pelas religiões, né? Da islâmica. E também aqui no Brasil, não sei se tem alguma coisa a ver, né? Sobre o fim do mundo no ano 2000, né? E pregava-se o fim do mundo no ano 2000, né? E nada aconteceu, né? Então, eu não sei até que ponto, né? Quando vai ser esse fim do mundo que eles pregam, né? Não tem data, né? Então, eu fico também confuso sobre esse aspecto, né? Da escatologia das religiões, né? Sobre esse fim do mundo, né? Não é, no caso tem um trecho da Bíblia que, se eu não me engano, é no Apocalipse, o Ivo, que conhece mais, talvez tenha alguma coisa a falar, que ele diz que 1000 passará e 2000 não chegará. Mas o 1000 passará e 2000 não chegará, que ele está falando é a quantidade de pessoas. Que seria uma situação que a quantidade de pessoas que seriam salvas seriam muito poucas. E não está especificando um ano especificamente. Não está falando com uma data especificamente. Isso foi interpretado como o fim dos tempos que ocorreria na chegada do ano 2000. Mas no livro do Apocalipse ele está falando especificamente está falando especificamente disso, né? Está falando especificamente disso, da passagem da quantidade de pessoas que seriam salvas, né? E não está estabelecendo uma data específica. E isso no cristianismo. De qualquer forma, né, quando teve o ano 1000, também acho que o Jacques Legoff, nessa época, lançou um livro chamado O Ano 1000, e que o Jacques Legoff mostrava que quando foi a passagem do ano 1000, tinha a mesma coisa, que todo mundo achava que o mundo ia acabar, né, que ia ser o 1000 passará e 2000 não chegará, então eles achavam que estava no ano 1000 e que o mundo ia acabar no ano 1000. Aí não acabou no ano 1000, então eles achavam que ia ser no 2000. Né? E tem e dentro da Igreja Católica começou alguns grupos defender que isso seria uma heresia, porque você não pode determinar quando é a data que aí você está mandando em Deus, né? Você está dizendo, olha, você vai ter que vir aqui no prazo cumprido, né? Que a Igreja falou, peraí, o cara está dizendo que Deus vai ter o calendário aqui, que Deus tem seguido o calendário, que não é bem assim. Então, isso no cristianismo. Isso no cristianismo. Mas o que eu achei... então, essa visão, né, escatológica dentro do cristianismo, dentro do Islã, elas são dentro da ideia da vinda do Inan oculto, mas o que eu achei interessante aqui é como que ele mostra que desde esse papel que o Oriente Médio ele ocupa dentro da história do Ocidente, né, o papel que o Oriente Médio ele ocupa desde a antiguidade, né, que desde o domínio de Alexandre o Grande,
até hoje, a relação do como que essas visões de mundo elas se relacionam com o Oriente Médio. E ele chega a colocar aqui o papel do rei Ricardo Coração de Leão, né, que na página 422, né, que ele fala do Ricardo Coração de Leão. O rei Ricardo Coração de Leão, Ricardo I da Inglaterra, comandante da Terceira Cruzada, cruzou o Acre, derrotou os sarracenos, assim os muçulmanos eram chamados pelos cristãos na Idade Média, na batalha de Arsuf, perto de Jaffa, mas não conseguiu recuperar Jerusalém para os cristãos. E como que essa região ela é uma região estratégica para o Ocidente e em disputa assim, desse período. Ele coloca aqui, ele cita até o famoso romance, né, do Walter Scott, né, que ele põe aqui, ó, perto de Rafa, que ele dominou, né, ele lutou contra os sarracenos, não conseguiu recuperar Jerusalém para os cristãos. O sultão Saladin, que Walter Scott transformou em personagem no seu romance O Talismã, que contou que ele pretendeu se casar com Lady Edith Plantageneta, da Casa Real Inglesa, para estabelecer a paz com os cristãos. Ricardo Coração de Leão, ambos notáveis guerreiros, cultivaram recíproco respeito, não tiveram alternativa senão assinar o Tratado de Halá, mediante a qual Jerusalém continuou sob domínio dos sarracenos, mas aberta à peregrinação e ao comércio dos cristãos. Essa questão da cruzada, porque o que foi um fato importantíssimo, porque as cruzadas e a peste negra foram o dobre de finados da Idade Média, né? Porque com as cruzadas é que eles retornaram o contato com o Oriente, que tinha se reduzido com a Idade Média, que eles retomam o contato com o Oriente, e com as cruzadas, e o principal objetivo das cruzadas, qual era o objetivo central das cruzadas? A partir já da Segunda Cruzada, que eles invadiam a região do Oriente Médio, e eles saqueavam as cidades, e eles revendiam o que eles saqueavam dos árabes, eles revendiam no Ocidente. Então, foi isso que deu início ao capitalismo moderno. Então, essa expropriação dos árabes, né, esse ataque ao Oriente Médio e essa expropriação dos árabes foi o que deu o início do mercado. Retornou a economia comercial na Europa, fortaleceu a economia comercial na Europa, foi isso que deu origem ao surgimento da burguesia na Europa, então, assim, eu fico com a impressão que o Ocidente nunca vai largar o osso do Oriente Médio e da África, porque a base a estrutura do sistema capitalista, na verdade, está aí. Né? Então, a situação foi tão maluca que os cristãos, tem uma amiga nossa da União Cultural, a Cíntia, que ela está lendo um livro chamado As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que conta toda a história das cruzadas do ponto de vista dos árabes. E é engraçado assim, que nesse livro você tem situações que os cristãos da Ásia, os cristãos orientais, eles se reúnem aos muçulmanos para falar, olha, expulsa os cruzados daqui, né? Porque o cristianismo ele era só um discurso legitimador, porque o que eles queriam de fato era saquear o
Eles queriam, de fato, saquear o Oriente Médio. E eu achei interessante, aqui fiquei pensando na relação que ele faz quando ele fala dos acordos Sykes-Picot, que é o acordo que eles vão fazer no final da Primeira Guerra Mundial, por esses acordos, o acordo Sykes-Picot, é que eles decidem. Ele fala primeiro do acordo com o Ricardo Coração de Leão, né, que faz com a Inglaterra, que fazem com a Inglaterra, que é um rei inglês, e como que esse acordo com o Ricardo Coração de Leão, que ele faz com que Jerusalém permaneça. O Muniz Bandeira aqui, ele meio que ele dá qual é a origem do problema que tem atualmente em Jerusalém, né? Então, Jerusalém permanece sob controle muçulmano, e os cristãos, eles podem, os cristãos vão para o Oriente, e porque uma das reclamações que as primeiras cruzadas se iniciaram por causa de um sujeito chamado Pedro Eremita. Então, esse Pedro Eremita, ele era um eremita, né, daquilo que a gente chama de catolicismo popular, que é um catolicismo que não é o catolicismo da igreja, que é um catolicismo do povão, que não é controlado pelos padres. Então, Pedro Eremita, ele fez... Ele tentou viajar até o Oriente Médio. Quando ele chega na Cidade Santa, né, de Jerusalém, que os locais são considerados sagrados para os cristãos, essa região estava dominada pelos muçulmanos, e os muçulmanos obrigavam eles a pagarem pedágios, impostos, né? E em certas situações eles foram maltratados. Então, esse Pedro Eremita, ele que volta para a Europa, e ele vai de vila em vila descrevendo a situação, e é isso que faz com que tenha uma revolta da população europeia, da cristandade europeia, desses pregadores, por causa dele, tanto Pedro Eremita quanto outros pregadores populares, né, os beatos, que aqui no Brasil a gente tem o caso do beato, né, que o principal beato é Antônio Conselheiro, mas esses beatos que eles andavam pela Europa, eles iam pregando isso, que os hereges, os muçulmanos tinham tomado a Europa. Então, a partir daí que se iniciam a cruzada. Antes da cruzada, teve duas cruzadas que são chamadas de cruzadas populares, que não foram os reis que fizeram, né? Então, a primeira uma dessas cruzadas é chamada Cruzada dos Mendigos. Por que é chamada Cruzada dos Mendigos? Porque são seguidores de Pedro Eremita, do beato Pedro Eremita, que ele juntou todo tipo de rejeitado social da Europa, mendigo, bandido, prostitutas, e seguiram Pedro Eremita, porque eles acreditavam que eles iam libertar, que eles iam conseguir libertar Jerusalém, eles iam conseguir libertar Jerusalém dos árabes. Então, e é claro que quando eles chegaram quando chegou a essa chamada Cruzada das Crianças, eles foram capturados pelos turcos e vendidos como escravos. Não conseguiram nem... Aí eles criaram uma outra cruzada que chamava de Cruzada das Crianças, que eles achavam que que eles tinham ido um monte de pecadores lá, por isso que Deus não gostou, e aí eles não conseguiam tomar Jerusalém. Então eles pegaram um monte de crianças, saíram pegando criança na Europa inteira, e foram os beatos, né, levar as crianças, porque eles achavam que as crianças conseguiriam tomar Jerusalém. E é claro que as crianças foram tomadas também tomadas pelos árabes, os turcos, aí foram vendidos como escravos. Aí tem muita gente que fala que tem muita gente loirinho dos olhos azuis hoje na Península Arábica que é descendente das crianças lá, que é uma piada que as pessoas fazem. Então teve essas duas cruzadas, chamadas Cruzadas Populares, e depois as cruzadas que as que a gente estuda mais, que é cruzadas chamadas Cruzadas dos Reis.
E a maioria delas, no início, até a primeira, os sujeitos acreditavam mesmo que estavam indo lá liberar Jerusalém dos árabes, e principalmente dos turcos seljúcidas, que tinham o califado seljúcida, que tinham dominado Jerusalém. E isso na primeira, acho que até na primeira cruzada. Na segunda já era com interesse totalmente mercadológico, e também tinha essa pressão popular criada pelas cruzadas, as cruzadas dos pobres, né? Tanto a cruzada dos mendigos quanto a cruzada das crianças. Então tinha essa pressão popular de que tinha que libertar Jerusalém, os locais sagrados dos muçulmanos, que eram os hereges. Então eles tinham esse apoio popular. Muitas vezes os reis, eles tinham esse apoio popular. E eu achei muito interessante o Muniz Bandeira fazer essa ligação do Ricardo III, ele faz esse acordo, né? Cadê aqui quando ele fala do Ricardo III? Momento, cadê o Ricardo III? Ricardo Coração de Leão, não é o Ricardo III. Estou confundindo os Ricardo. Eu misturei os Ricardos aqui, gente. Foi o Ricardo Coração de Leão, não o Ricardo III. Eu misturei, errei aqui. Eu queria pedir desculpa que eu errei. Então, aqui, né, o Ricardo, né, Coração de Leão, comandante da Terceira Cruzada, e que eles fizeram o Tratado de Hanla, mediante o qual Jerusalém continuaria sob o domínio dos sarracenos, mas aberta à peregrinação, a peregrinação e ao comércio dos cristãos. E eu achei interessante que depois o acordo Sykes-Picot, que vai ser assinado já já agora no mundo contemporâneo, né, o acordo Sykes-Picot, e por esse acordo Sykes-Picot, que é com a decadência ali do Império Turco, porque essa região tinha sido tomada pelo Império Turco Otomano, os turcos, eles eram um povo de nômades, e que eles são unificados por um chefe guerreiro chamado Seljust, que deu origem aos turcos seljúcidas, e depois, acho que Seljúcidas que se converte ao Islã, e depois dele tem um chefe que era Otton I. Então, a partir de Otton, que eles passam a ser chamados de turcos otomanos. Então, os otomanos, eles que dominaram toda essa região, né, nesse período, esse período que a gente está tratando, era o período das Cruzadas, e esse período das Cruzadas era considerado o ápice assim, do Império Turco-Otomano. Então, é interessante a gente ver como que a Inglaterra, o rei inglês, ele garantiu os interesses ingleses aqui nessa região, não só os interesses da cristandade, mas como ele também garantiu os interesses ingleses na região, e como que mais tarde a gente tem, a partir do século XIX, a gente vai ter a decadência do Império Turco-Otomano. Então, que a Turquia, depois da Guerra da Crimeia, ela era considerada o doente da Europa. Então, a Turquia é considerada o doente da Europa, e a Turquia se alia às potências ocidentais na Primeira Guerra Mundial. Então, ela é aliada, né, na Primeira Guerra Mundial. E como que e como que essa relação da Turquia com o Ocidente, como que dá essa relação da Turquia com o Ocidente,
e como que isso foi importante assim, para a assinatura dos acordos Sykes-Picot. E é engraçado que como que é a Inglaterra, novamente, que organiza esses acordos, a Inglaterra e os franceses, eles que fazem esses acordos, e como que eles é que vão fazer a divisão novamente. Como que ele quer, porque eu acho que aí a gente chega no ponto que a gente está hoje, né? Como que é o imperialismo inglês, que ele vai fazer a divisão do Oriente Médio, né? E nesses acordos que ele realiza esses acordos que a Inglaterra realiza ali com a Turquia e com a França, esses acordos ali entre a queda do Império Turco e o início e o fim da Primeira Guerra Mundial, como que a Inglaterra ali, eles já tinham feito um acordo de que eles iam fazer um lar para os judeus, né? Como que já ali o imperialismo, então eles já tinham decidido que ia criar, né, o retorno dos judeus, né? Já a partir dali eles já tinham uma ideia da criação do Estado de Israel, né? E como que o Estado de Israel, na prática, ele é, desde sempre, uma criação do imperialismo anglo-saxão, né? Porque, na prática, a Inglaterra entrou em decadência e os Estados Unidos, que é o filhote da Inglaterra, assumiu a criança, né? Então, como que a formação do Estado de Israel, como que a criação do Estado de Israel, ela é na prática, uma criação do imperialismo, na prática, ela é uma criação do imperialismo ocidental, né? Esse dia eu estava comentando com um amigo meu, e eu falei que eu só acreditava mesmo na ação lá do Tribunal Penal Internacional, se além deles condenarem o presidente de Israel e a liderança palestina, se eles também colocassem o Joe Biden na lista dos que não podem. Aí eu acreditaria que eles não são racistas, antissemitas, que não. Aí eu nessa condição, né? Porque aí é simples, porque na prática, exatamente como eles veem, tanto os judeus quanto os árabes, em geral, como são semitas lá, são uma gente, né? Na prática é isso. Mesmo essa posição do Tribunal Penal Internacional agora, ela para mim é isso. Eu acho que o Luiz Nassif foi uma das poucas pessoas que eu ouvi assim que ele falou algo lúcido, que ele falou assim, olha, o Ocidente é racista, o Netanyahu está usando ele está permitindo que o povo dele seja usado como bucha de canhão, uma bucha de canhão do imperialismo internacional, com o objetivo de desarticular a Palestina, atrapalhar ali o projeto político-econômico da China e da Rússia, né? Que eu acho que é isso. E a leitura desse capítulo me fez... para mim, me fez... Porque eu fiquei fascinado com esse ciclo, assim, né? Como que e como que os ingleses não largaram o osso, na verdade, né? E que a gente fica achando que a Inglaterra, né? E como que a Inglaterra, na verdade, não largou o osso. Porque, bom, então era essas considerações que eu queria fazer. E
E eu queria ver o que vocês... Eu queria ouvir vocês, assim, o que vocês acharam, dúvidas, perguntas. Muito bem. Então, vamos... Quem tem comentários para fazer sobre essa parte, sobre o que leu, sobre o que o Jason expôs? Marcos, pode falar. Será que as feridas foram fechadas, né, pelo fato de dos cruzados terem massacrados, né, praticamente os muçulmanos, né? Se essas feridas foram curadas, né? Vocês têm ressentimentos, né? Porque os cruzados mataram milhares de pessoas, né? E forçavam, né, as famílias que não quisessem se não quisessem se tornar cristãos, eram famílias inteiras mortas, né? Eu não sei se essas cicatrizes foram fechadas até hoje, né? Porque eu lembro também como na Ruanda, né? A Guerra Civil da Ruanda, né? Um dos Tutsis, né? Os Hutus massacraram os Tutsis, né? Parece que eles vivem bem hoje, né? Parece, eu não sei, né? Eu não sei se com relação a essa intervenção dos cruzados contra os muçulmanos, né? Por causa de religião, né? A maioria das guerras hoje é por causa de religião, né? Boa parte das guerras são religiosas, né? Muita gente não sabe quais são, né? Por causa de tribos, né? São vizinhas e têm religiões diferentes e brigam entre si, né? Enfim, né? Então, eu não sei se até hoje essas feridas foram curadas, né? Era só isso, eu queria... Se alguém souber, né? Me fala. Quem pode responder aí? Quem já leu? Mas alguém tem alguma dúvida? Jason, Ah. Síria. Então, a Síria é o berço dessas 3 religiões, é isso? Judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Olha, eu não diria que é o B. Peraí, a Érica, né? É. Ok, mas anotei aqui, Érica. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então vou mandar abraço. Ó, sobre essa questão das cruzadas. Quando você vai estudar as cruzadas, você percebe, aqui o Marco Antônio aqui, né? Antônio Marcos. Antônio Marcos. Marco Antônio. Marcos Antônio, verdade. Tá louco. Tá doido. Quer ver? Aula. Eu conheço o Marcos há uns 10 anos, não sei a hora. Não, tudo bem. Hoje eu errei meu nome na hora que eu fui. O que o diretor falou, como vai ser a atribuição de aula o ano que vem? Eu estava tão assim que eu falei, nossa, eu errei meu nome, não é possível. Marcos Antônio foi esquisito, Marcos é mais usual. Tá? Aí todo mundo deu risada, falou, o Jason até errou o nome, né? Que vou ter que ter umas trocentas salas e a gente ficava fazendo ginástica para nenhum professor ficar sem aula, assim, uma coisa de doido, mas enfim. Então, ó, Marco Antônio de Souza, pronto. A gente é muito influenciado por uma visão das cruzadas que a gente tem dos filmes e tal, né? E a gente sempre entra nessa coisa da superioridade ocidental, tá? Mas a coisa não é bem assim. Que quando você vai estudar as cruzadas, você percebe que o cristianismo ocidental tomou um cacete. E a maioria das cruzadas foram derrotados, porque eles eram muito despreparados tecnologicamente em relação aos árabes. Okay? Com o fim acredito que já a partir do século III da nossa era, da era cristã, você tem as consequências do decreto que o imperador Augusto ele proibiu as guerras que os romanos faziam para capturar escravos. Por quê? Porque ele viu que o Roma estava virando virou uma sociedade escravista, que o proletariado romano vivia na miséria, o homem livre vivia na miséria, porque todo o trabalho era feito por escravos. E o homem livre vivia na miséria, e isso era
todas as revoluções e guerras políticas que tinha em Roma era por causa disso. Então, o que ele fez? Ele proibiu o comércio de escravos e limitou o Império Romano, que até as florestas teutônicas dali a gente não volta mais. Né? Então, ele limitou o Império Romano. Então, a partir daí, o sistema escravista entrou em crise, né? O modelo econômico romano, que era o escravismo, começou a entrar em crise, e essa crise, o ápice dessa crise foi o século III, certo? Então, a partir da crise do século III, a Europa começa a se ruralizar, a Europa ocidental, a região ocidental, ela começa a se ruralizar, e aí a gente tem o desenvolvimento do feudalismo, ok? Então, com as cruzadas, quando tem as cruzadas, eles voltam a ter contato com o Oriente. Então, a partir das cruzadas, eles voltam a ter o contato com o Oriente, e esse contato com o Oriente faz você ter o retorno do comércio. A partir daí, você tem o retorno do comércio. E eles eram muito... Em relação aos árabes, a Europa era muito atrasada, entendeu? Então, os árabes, eles tinham um desenvolvimento da matemática, eles tinham o óculos, o árabe ficava lá na luneta e ele via o exército dos cruzados vindo a quilômetros. Né? Então, quando os cruzados chegavam, os caras já estavam preparados, eles tomavam um cacete. Eles achavam que era magia, alguma coisa assim. Os europeus não comiam em copo. Quem tinha um copo de vidro não bebiam, né? Não comiam em prato também, que isso também veio dos Orientes. também veio do Oriente. O garfo, isso veio do Oriente. Né? O garfo, o prato, comer com um copo de vidro, isso veio do Oriente. Eram os árabes que comiam Engraçado, porque depois os árabes comem com a mão, né? Também comem com a mão. Então, esses hábitos são hábitos que são vários hábitos que são orientais, ok? Que são aqueles que a Europa ela aprendeu com o Oriente, nesse contato com o Oriente. Então, o cara ia lá combater os árabes e ele voltava mais sofisticado. Né? Eles conheceram outras coisas também que faziam dar barato, que não tinha, né? não tinha no Ocidente. E eles também conheceram os temperos, né? Tempero lá, porque os árabes tinham contato com a África, com a China, então eles voltaram a ter contato com as chamadas especiarias, que eles não tinham antes, ok? Então, muitas das cruzadas que eles fizeram, essas cruzadas, eles eram derrotados um monte de cruzadas, por isso que eles faziam a primeira, oitava, segunda, terceira, décima, que eles foram derrotados uma série de cruzadas. E chegou um momento que o interesse principal era por essas especiarias. Porque aí você tem o início do desenvolvimento do capitalismo mercantil dentro da Europa. Então, eles começam o interesse, o jogo deles era controlar as rotas comerciais. Passou a ser esse o interesse, não era a legião, a escatologia e tal. Isso aí era, né, era só porque eles começam a interesse pelo controle, então, das rotas comerciais. Ok? O que você colocou sobre os Hutus e os Tutsis? Os Hutus e os Tutsis, eles estão... Porque essa região da África tem todo um debate sobre a origem dos Hutus e os Tutsis. Tem muita gente que acredita que os Tutsis eles são um povo nilótico, e os Hutus são um povo banto, né? Bahutu seria de Bahutu e Batutsi, né? Os Hutus seriam um povo banto e os Tutsis seria o povo nilótico. Que a gente não falou de um país aqui que é a Etiópia. A Érica perguntou sobre a Síria ser o berço porque o primeiro local que é considerado uma religião monoteísta é o Egito. Que o Egito ele criou o culto do deus Atom. Né? Então, Akhenaton, né? O faraó Akhenaton, ele cria o culto do deus Atom, que seria um deus único. E tem um período que os egípcios eles dominam essa região que a gente hoje chama de Etiópia, que são que tem eles sempre teve uma disputa desde a antiguidade da Etiópia com o Egito.
Até hoje, os etíopes falam que quem inventou o Egito foram eles, e os egípcios falam que quem inventou... Tem uma disputa entre eles. E a parte da corte egípcia, ela se converteu à religião dos etíopes, eles se converteram à religião egípcia, do culto do deus Amon. E o que acontece? Quando Tutankhamon faz a reforma dele, Tutankhamon é considerado a primeira religião monoteísta. Então, nesse período, inclusive, então ele cria a primeira religião monoteísta, só que depois que ele morre, os seguidores dele perdem a parada para os seguidores do deus Amon. Né? Então, como que os seguidores do deus Amon eles conseguem voltar ao poder? Porque eles, no Egito, eles foram forçados a cultuar o deus Atom, por ordem do faraó. Só que na Etiópia, o culto do deus Amon continuava forte. Então, eles se aliaram aos etíopes, e o faraó etíope derrubou o governo, derrubou os sacerdotes do deus Atom, derrubou o sacerdote do deus Atom e implantou e voltou. E aí os etíopes foram recebidos como heróis assim pelos egípcios, e eles governaram o Egito, essa dinastia de etíopes, governou os egípcios por uns 300 anos, mais ou menos. E é no período dessa dinastia que eles permitiram a entrada dos hebreus, que os hebreus entram não só os hebreus entram no Egito, como os gregos entram no Egito. Então, os gregos também são que eles chamavam de povos do mar. Então, ele possibilita que crie uma colônia grega, que é a colônia de Náucratis. Uma cidade que era grega, né, que era a cidade de Náucratis, se estabelece. Acredito que é onde está Alexandria hoje. Então, estabelece essa cidade, os gregos entram, né, e formam a cidade de Náucratis. Então, esses povos, eles já tinham contato. Então, tanto os hebreus, quanto para a gente falar dos Hutus e dos Tutsis, qual é a hipótese que se acredita atualmente? Que nessas lutas internas dentro da Etiópia, entre os etíopes e a Etiópia, o que acontecia? Quando os sacerdotes do deus Amon, eles tomavam o poder na Etiópia, eles derrubavam os seguidores dos sacerdotes do deus Atom, ok? E é assim como os sacerdotes que cultuavam os antigos deuses etíopes. E esses povos que eram esses que perdiam, que eram expulsos nessas guerras contra o Egito e tal, esses povos que eles eram expulsos, eles tinham que migrar para outras regiões da África, e eles encontravam populações que eram mais fracas do que eles, porque os etíopes eles dominavam lá o cobre, o ferro, o aço, tinha escrita, então então os etíopes por isso que eu chamo de povo nilóticos, né? Porque é um povo da região ali do Rio Nilo. Então, eles dominavam essas outras populações da África que estavam, vamos dizer, estavam em outro estágio tecnológico. Então, muita gente acredita, tudo isso para a gente falar como que a guerra dos Hutus e dos Tutsis também está ligada com Israel, né? Então, acredito que os Tutsis, eles eram um desses povos nilóticos que eles dominaram a população Hutu, a população Banto, que era uma população agrícola. Então, a população Banto, Bahutu, né, Hutu, Banto, ele estava num estágio agrícola, enquanto que os Tutsis já dominavam o ferro, e os Tutsis eles também sabiam, eles sabiam as técnicas da pecuária. Então, quando os Tutsis dominaram essa região, eles
eles tinham uma espécie de acordo com os povos, com os dominados, né, com os Hutus. Qual era o acordo? Eles emprestavam as vacas, o gado, né, emprestavam o gado, e os Hutus, eles utilizavam o esterco para fertilizar o campo deles. Então, com isso, o que aconteceu com isso? O povo banto, o Hutu, ele foi se tornando um povo agrícola e dependente dos Tutsis, porque os Tutsis eles eram proibidos de comer a carne da vaca. Né? Os Tutsis davam a vaca para eles utilizavam a vaca, utilizavam o esterco lá do gado, mas eles eram proibidos de comer a carne da vaca. Em troca, os Tutsis defendiam os Hutus de outros povos que vinham atacar, que eram os Tutsis que tinham as armas. Então, com o tempo, os Tutsis se transformaram em uma elite militar e os Hutus foram se transformando em camponeses. Então, eles utilizavam o gado dos Hutus para fertilizar o solo. Uma parte do que eles produziam, eles entregavam para os Tutsis, né? E em troca os Tutsis defendiam eles militarmente, né? Fazia essa defesa militar. Esse acordo deles, ele durou muito bem até a chegada dos povos europeus. Quando os povos europeus chegaram nessa região, que eles fizeram? Eles apoiaram a elite Tutsi, dos Tutsis, mas essa coisa de Ruanda, ela lembra muito a forma como eles reagiram com Israel. Então, eles apoiaram a elite Tutsi, então a elite Tutsi ela passou a administrar a população Hutu para o imperialismo inglês primeiro dos ingleses, depois dos franceses, depois dos belgas, e essa elite Tutsi, ela tinha vantagens, porque eles estudavam na Europa, e eles se alimentavam com carne, enquanto a população Hutu era agrícola. Então, os europeus, eles inclusive fizeram um monte, tinha aquele período das teorias raciais, quando se desenvolveu as teorias raciais, então eles, inclusive dentro das teorias da inferioridade da raça negra e o caramba 4, dentro dessa teoria, eles criaram subgrupos. Então os negros, por exemplo, os negros iorubás, os negros, os tutsis, eles eram considerados assim, são um povo que estão numa etapa um pouco acima, uma civilização um pouco mais desenvolvida, assim, quase brancos, né? Então essa população Tutsi, ela de certa forma ela mudou a relação com a população Hutu. Como que mudou essa população com os Hutus? Mudou essa população dos Hutus porque os colonizadores europeus eles exigiam uma quantidade muito maior de minérios e de agricultura, muito maior do que era na relação tradicional que eles tinham. Além disso, depois que você tem o fim da Segunda Guerra Mundial, essa relação ela passa a ser controlada pelos belgas. Por um período foi controlado pela Alemanha. Por incrível que pareça, todo mundo fala que os alemães foram mais sábios que os belgas para administrar essa região, que eles eles mantiveram o esquema do jeito que estava. E os belgas, todo mundo o que coloca que o colonialismo belga era extremamente brutal. Era extremamente brutal. Inclusive que era uma empresa privada, que não era nem do Estado belga, era do rei Leopoldo, que era uma empresa privada. Então, não só essa região dos Tutsis, como o Congo, era a propriedade particular do rei Leopoldo, e ocorria de tudo. Então, os Tutsis,
com o domínio belga, eles foram submetidos à situação escravista, totalmente escravista. Então, essa situação com os belgas é que levou eles a realizarem uma série de rebeliões para expulsar os Hutus, ok? Quando tem um tempo ainda? Não, acabou o tempo. Acabou o tempo. não, continua aí, mas... Tem tempo ainda? Não. Barato. Tá bom. Pronto? Você terminou de falar? Não. Não, mas conclui, né? Tá bom. Só pra- Então, para a gente concluir, então. Então, essa é a situação dos Tutsis, ok? Então, os Tutsis, eles são... Você tem a rebelião, né, dos Hutus contra o domínio, né, dos Tutsis, então eles vão ter uma série de guerras civis, e essa posição dos europeus, ela muda conforme eles percebem que a população Hutu ela é uma população maior, né? Então, que vai ter a colonização, que eles estão tratando do fim do colonialismo, e a população Hutu é uma população maior, então eles passam a defender os Hutus contra os Tutsis, né? Até que a gente chega à situação em que a gente tem o governo, né, a gente tem um governo, a gente vai ter, até a gente chegar à situação que a gente vai ter um governo que é de maioria Hutu, e que eles vão fazer a perseguição, né, contra a população Tutsi. Pronto, falei demais já. Alguém mais quer fazer um comentário? Jason se estendeu nos desdobramentos. Passamos para o capítulo 22. Sim? Então, vamos lá, Érico. Uma palavra. Boa tarde, pessoal. Estão me escutando? Muito bem. Nós vamos fazer uma conversa sobre o capítulo 22 do livro A Segunda Guerra Fria, do Muniz Bandeira, e eu queria chamar a atenção para esse capítulo 22. Todo capítulo tem as suas características, as suas determinações, tanto pela história como pelas reflexões que o autor faz. Por exemplo, no capítulo 19, eu chamei a atenção tanto pelos conceitos